Bom dia aos senhores e senhoras. Espero que todos estejam bem. Está ligado aqui. Agora está funcionando. Bom dia a todos os senhores e as senhoras. Espero que todos os senhores estejam bem, todas as senhoras, né? Como já foi anunciado, meu nome é Júlio César Ribeiro. Eu sou advogado da Associação dos Industriais de Panificação de São Paulo já há quase 2 décadas, né? E nessas 2 décadas eu já vi bastante coisa. E quando me foi pedido para um tema para fazer a palestra aqui para o Congresso, eu fiquei pensando o que poderia ser mais interessante para os senhores, para evitar algum prejuízo nas suas casas. E aí surgiu a ideia de trazer um tema que é delicado, né, que é o tema sobre discriminação nas relações de consumo. A gente não vai tratar aqui de relações trabalhistas, nada disso, somente o crime, o que é uma discriminação nas relações de consumo. Tá? Eu estou vendo aqui que tem muitos rostos conhecidos, né, muitos desconhecidos, mas eu vejo que cada um dos senhores e das senhoras é diferente da pessoa que está ao seu lado, né? Possui uma característica física completamente diferente. Essa pessoa que está ao seu lado, que é completamente diferente de você, merece em algum momento ser discriminado por essa diferença? É isso que a gente vai tentar trazer aqui e passar para todos vocês, né? Então, vamos começar. O que é uma minoria? Quais os grupos se encaixam numa minoria? Uma minoria hoje no Brasil é realmente uma minoria? A gente pode realmente falar de minoria, que nós temos minorias que são discriminadas, né? Nós temos vários grupos que são eventualmente enquadrados como minorias, né? Como os senhores estão vendo, as senhoras também, nós temos aí a comunidade LGBT, né? Nós temos discriminação religiosa, nós temos os negros, né? Deficientes físicos, grávidas, gestantes. Todos esses grupos, em algum momento, passaram por algum tipo de discriminação, infelizmente, né? Mas esses grupos são minorias, né? Realmente eles são as minorias, né? Então, assim, o que é uma minoria? É um grupo étnico e racial cujo membro pode vir a sofrer qualquer tipo de discriminação, e isso eles colocam como minoria, certo? Mas, assim, minoria está mais associada ao quê? A característica física? Hoje a gente pode dizer que são mais características sociais do que características físicas, certo? Não se pode definir uma minoria exatamente pela característica física do que ela é, tá? Mas pelo que ela representa na sociedade. Mas vamos tentar entender um pouco como se formou o Brasil. Vamos tentar entender se é possível a gente falar de minorias e maiorias e algo assim aqui no Brasil. Vamos tentar lembrar o que nós somos, o que nós brasileiros somos, como nós nos formamos, certo? Quando o Brasil foi descoberto, todos os senhores sabem que a escravidão foi algo muito presente no Brasil. O padre Antônio Vieira disse essa frase: o Brasil possui o corpo na América e a alma na África, né? Essa foi uma definição do padre Antônio Vieira lá em 1691, ou seja, lá no século XVII. A gente já está no século XXI. Isso continua atual, isso não mudou. Por que não mudou, né? Vamos pensar um pouquinho como o nosso país se formou efetivamente, né? Então, a gente possui vários grupos dentro do Brasil, grupos étnicos, religiosos, culturais, tá? Todos distribuídos por várias regiões. Aqui a gente tem gente no Brasil inteiro. A gente não pode dizer assim que todos os senhores de cada região são exatamente iguais, tá certo? Todo mundo é uma grande mistura de todo mundo, né? Então, a gente não pode negar hoje, né, que um dos grupos mais discriminados dentro da nossa sociedade são os negros, né? Afinal de contas, somente no Brasil um negro é assassinado dentro do mercado no Dia da Consciência Negra, né? Então, a gente não pode negar que o Brasil ainda é um país racista, né? Não é errado afirmar que existe no Brasil um racismo estrutural, um racismo que está estruturado dentro da nossa sociedade, né? E aí tem a definição do Silvio Almeida, que é um professor, e hoje ele é ministro dos Direitos Humanos, né? Que ele define o que é o racismo estrutural. É aquele que está infiltrado nas nossas instituições,
nas nossas culturas, gerando condições deficitárias para boa parte da nossa população, especialmente os negros, certo? Segundo o IBGE, vamos pensar um pouquinho na história, certo? Segundo o IBGE, no continente americano, o Brasil foi o país que mais importou negros, certo? Aproximadamente 4 milhões de negros desembarcaram no Brasil. Desembarcaram, tá? Um terço de todo o comércio negreiro praticado no mundo teve como destino o Brasil, tá? 4 milhões. Esse número foi levantado por essa instituição chamada Slavery Voyages, tá? É um grupo de pesquisadores, historiadores, que pesquisaram todos os documentos no Brasil, em Portugal, na costa da África, né, onde a gente tem ali hoje Camarões, Benim, vários documentos, Angola. Todas essas viagens, elas eram devidamente notificadas e possuíam documentos. Então, esse grupo foi atrás para ver quantos negros foram traficados para o Brasil durante o período que durou a escravidão. Tá? 5 milhões e 800 mil escravos saíram da África. 4 milhões chegaram no Brasil, com destino ao Brasil. Aproximadamente 1 milhão morreu na viagem. Né? Isso faz com que o Brasil seja a maior população negra fora da África. O Brasil tem, se você considerar todos os outros países que receberam escravos, o Brasil tem hoje a maior população de descendentes negros fora da África. Salvador é uma das cidades que mais tem negros no mundo. Né? Ou seja, é possível falar que a população negra hoje é uma minoria no Brasil? É possível falar que nós somos o país que mais tem descendentes de africanos, que tem uma população negra gigantesca? É possível falar que a população negra ela é uma minoria? Não. Né? Bom, quando acabou a escravidão, precisava-se ter uma mão de obra para substituir aqueles negros que não eram mais escravos. Certo? Da onde foram buscar a mão de obra? Na Europa. Acredito que muitos dos senhores aqui são descendentes também de europeus. Né? Essa é uma imagem que retrata uma passagem corriqueira do final do século XIX e início do século XX, principalmente no início do ciclo do café no Brasil. Né? Navios abarrotados de imigrantes chegando no Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Né? O Brasil era o maior exportador de café do mundo naquela época. Né? Isso faz o quê? Hoje, o Brasil possui a maior descendência de italianos no mundo. Aproximadamente 577 mil imigrantes italianos desembarcaram no Brasil. Então, a população descendente de imigrante aqui no Brasil é muito grande. Descendente de italiano no Brasil aqui é gigantesca. Com certeza a gente deve ter nessa plateia aqui muitos descendentes de italianos. Né? Bom, como falar, né? Como falar, deixar de falar nesse navio? Né? Esse navio foi um dos navios mais importantes que já desembarcaram na costa brasileira, que é o navio Cassato Maru. Ele desembarcou no Brasil em julho de 1908, trouxe a primeira leva de imigrantes japoneses para o Brasil. Era proibido, existia um decreto do imperador japonês que proibia os japoneses de migrarem do seu país. Tinha ocorrido uma tentativa anterior de trazer japoneses para o Brasil, e somente em 1908 o imperador permitiu que imigrantes japoneses viessem para o Brasil. O local escolhido foi São Paulo, principalmente, pela característica da região e pelo número de imigrantes que já tinha. Inclusive, quem é de São Paulo, não sei se sabe, mas a favela onde hoje é Paraisópolis seria uma comunidade japonesa, mas que acabou virando a favela de Paraisópolis. Bom,
O Brasil tem hoje aproximadamente 1.600.000 pessoas descendentes de japoneses. Isso faz com que o Brasil seja o país que tem o maior número de japoneses no mundo, descendentes de japoneses no mundo, certo? Vamos falar de uma outra imigração muito importante para o Brasil, que ajudou a formar a nossa sociedade. Essa é a bandeira do Líbano. Não sei se tem algum descendente de libanês aqui. Tem algum descendente de libanês? Não? Não tem. Essa é a bandeira do Líbano. Eu trouxe a bandeira do Líbano porque ela representa todos os que vieram daquela região para o Brasil no começo do século XX. São chamados de turcos aqui, mas, na verdade, engloba toda a população síria, libanesa e turca que veio para o Brasil. Hoje, o Brasil possui 3,5 milhões de descendentes libaneses. O Brasil possui, por incrível que pareça, gente, o Brasil possui 10 milhões de descendentes libaneses. O Brasil possui mais descendentes libaneses do que o próprio Líbano hoje. Bom, ou seja, o que eu trouxe aqui para os senhores é assim, nossa população ela é mista. Não se pode falar de uma população brasileira que possua uma característica única. Nós todos somos uma mistura de tudo isso que eu mostrei aqui. Nós somos descendentes de várias nacionalidades, nós temos características diferentes, nós temos características culturais diferentes, características físicas. Não se pode falar uma raça brasileira, algo superior. É possível, se nós somos essa grande mistura, é possível ainda existir racismo? É possível ainda a gente ter algum tipo de preconceito diante dessa grande mistura que todos nós somos? É justo? É possível alguém ser discriminado pela sua característica física diante de tudo isso? É possível alguém entrar num comércio e ser discriminado por isso, sendo que o outro lado também é uma grande mistura? Bom, além dessas características físicas, nós temos outras características que são extremamente conhecidas. Nós temos a população LGBT, que, por ser diferente, também é discriminada, possui uma opção sexual diferente, as pessoas são discriminadas. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, a parada gay de São Paulo hoje, ela movimenta aproximadamente 400 milhões de reais. É a maior parada gay do mundo. A gente pode não gostar, algumas pessoas podem não gostar, mas há de se respeitar a opção sexual das pessoas, há de se respeitar o que a parada gay traz para São Paulo, há de se respeitar a opção sexual das pessoas. Bom, outro grupo importantíssimo que vem sendo muito discriminado, mulheres gestantes e lactantes. O preconceito, a discriminação contra as mulheres acaba sendo tão grande que São Paulo teve que editar uma lei para que a mulher possa exercer algo que é mais sagrado, que é amamentar o filho. Aqui está a lei de São Paulo, a lei 16.161, que dá o direito da mulher frequentar um espaço público e amamentar o seu filho. Porque foram vários os casos de mulheres expulsas de locais simplesmente pelo fato de estarem amamentando. Então, aqui, todo estabelecimento localizado em São Paulo deve permitir o aleitamento materno em seu interior, independentemente da existência de áreas segregadas. Gente, é possível a gente ter uma lei para dar o direito da mulher a amamentar um filho? A que ponto talvez nós chegamos, Bom, vamos dar alguns fatos reais de discriminação contra as minorias. Precisamos entender, precisamos respeitar as minorias para que situações como a que eu vou mostrar deixem de se repetir. Segundo o PROCON, 55% dos consumidores são discriminados, ou já foram em algum momento de sua vida. Principalmente aí, raça, gênero, lojas de ruas e bancos são os setores que mais discriminam pessoas.
Não que não aconteça no nosso setor, tá, gente? Vem acontecido de uma forma até muito frequente, tá? Aí, gente, o cliente recebe comando com a palavra preto de churrascaria de DF, Distrito Federal. O que aconteceu? O servidor público abriu um boletim de ocorrência por discriminação racial após receber uma comanda com os dizeres preto. Isso é certo, gente? Isso é certo? Alguém fazer uma piada e escrever numa comanda, entrega a comanda naquele preto. Isso é certo? Isso é justo com a pessoa? Está aí a fonte. Isso foi há pouco tempo. Vamos para o próximo exemplo. Justiça mantém condenação de restaurante por racismo. 20ª Câmara Civil do Rio de Janeiro. Condenaram os proprietários de uma... Eu ocultei o nome dos estabelecimentos, tá, gente? Nenhum estabelecimento vai ser colocado aqui. O estabelecimento da churrascaria foi condenado a pagar R$10 mil de indenização por racismo a um cliente, danos morais. R$10 mil. Né? Simplesmente porque ela achou que podia fazer uma piada racista com o cliente. Né? Está aí a fonte. Né? Restaurante é condenado a indenizar cliente por comentário homofóbico. Está aí. Campos do Jordão, São Paulo. O cliente foi no estabelecimento, fez uma reclamação, a resposta dele foi a seguinte, do dono do estabelecimento foi a seguinte: estava mais na cara que vocês não iriam gostar, nossa proposta é romântica, nada a ver com a trinca LGBT. Então, se você tem um estabelecimento, você vai escolher quem você vai atender. Você vai atender o preto, o branco, o homossexual, fica a seu critério escolher quem você vai atender. Né? E se a pessoa não gostar, você diz que não era para ele? Está certo isso, gente? Restaurante condenado. O cliente foi proibido de sentar em cadeira por ter mais de 80 quilos. Aí, gente. Tribunal de Justiça da Paraíba condenou um estabelecimento a pagar R$ 2.500 em danos morais, porque uma pessoa obesa foi sentar, a cadeira quebrou e não tinha outra cadeira, e o proprietário do estabelecimento falou que não era para ela era muito gorda para sentar no local. Tá certo, gente? Aí, ó. O garçom proibiu a autora de sentar em cadeira, supostamente por ter um peso acima dos 80 quilos. Só porque 2 cadeiras já tinham sido quebradas, ou seja, em vez de investir na cadeira, vamos ofender o consumidor. E aí a conta está lá. Vamos voltar aqui. Está aí a conta, R$ 2.500. Ou seja, uma piada de mau gosto gerou um prejuízo. Vamos para o próximo. Rede de hamburgueria, homofobia. Também achou no direito de fazer uma piada homofóbica contra um consumidor. Está aí a condenação. Isso foi aqui em São Paulo. A rede de hamburgueria famosa no mundo, todo mundo sabe qual é. Está aí. R$ 15 mil de indenização por danos morais porque fez uma piada homofóbica contra um casal. Está certo, gente? Essa conta, essa é a conta que chega quando há uma discriminação num comércio. Essa é a conta. Outro caso. Mãe de quase 6 meses, grávida do 2º filho. Foi orientada a amamentar o filho no banheiro, para não atrapalhar os outros clientes, gente. O que ofende uma pessoa o fato da mulher estar amamentando um bebê? O que ofende? Qual é a ofensa que isso pode causar? Não sei. Eu, sinceramente, não tenho essa resposta. Mas está aí. A conta chega, a indenização chega. A conta chega para o estabelecimento pagar. Supermercado, vítima de racismo, preconceito racial e religioso de funcionário. Está aí. 26 de fevereiro, um funcionário começou a gritar para uma pessoa, se manifesta demônio, porque era contra a opção religiosa que ela tinha escolhido.
independentemente de religião, católico ou judeu, há de se respeitar. Pode não concordar, mas há de se respeitar. Você pode ter a sua, o do seu lado pode ter a dele, mas você não pode ofender ninguém por isso, ainda mais dentro de um comércio. Você não pode ofender como sociedade, ainda mais dentro de um comércio. Está meio balançando aqui. Agora, o que diz a lei? O que é preconceito? Né? A gente tem que separar, eu vou separar duas coisas aqui. Né? A parte criminal, não vou tocar na parte criminal, tá, gente? Porque a parte criminal é pessoal. A parte criminal, quem responde é o autor do fato. Geralmente, é o proprietário, o gerente, aquele que cometeu o fato. Então, eu não vou tratar muito desse assunto aqui nos próximos temas, mas eu vou só mostrar o que diz a lei, o que é preconceito, de acordo com a lei federal, né, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. O que configura? Né? Situações comuns que configuram discriminação em relações de consumo. Submeter o consumidor a situações constrangedoras ou vexatórias no exercício de seus direitos. Impedir de acessar promoções de produtos ou serviços. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias, locais semelhantes abertos ao público. Impossibilitar o uso de transportes públicos. Impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais. Pena, 1 a 5 anos de reclusão. Isso aqui é a parte criminal, tá? Que responde quem é o autor de fato. Agora, o que a empresa tem de prejuízo com isso? O que pode... quais são as consequências que a empresa pode ter? Primeira, a econômica. Uma ação de indenização, a gente já viu que custa caro. Uma ação de indenização, depende do tipo de discriminação, ela é cara. Agora, o que mais? Aqui nós temos uma empresa que teve um contrato de R$1 milhão encerrado, porque, numa reunião, o diretor chamou a outra pessoa de negão. Chamou o diretor da outra empresa de negão. Resultado, contrato de R$1 milhão encerrado. Está aí. Esse foi o diálogo, do diretor com o outro. Pô, eu expus meu nome endossando o trabalho de vocês. Será que agora não seria o caso de alertar essas empresas sobre o que está acontecendo conosco? A resposta do outro diretor. Aí não, negão. Você quer resultado. Um contrato de R$1 milhão encerrado. Um prejuízo gigantesco por uma palavra mal colocada, uma piada besta numa hora errada. Está aí a fonte. Além do prejuízo financeiro, qual outro prejuízo que a empresa pode ter? Prejuízos para a imagem. Nós já tivemos vários casos, Hoje a gente sabe que a rede social é uma arma. Nós tivemos vários e vários casos de estabelecimentos expostos em redes sociais, muitas vezes de forma injusta, mas a partir do momento que cai numa rede social o nome da empresa, para você tirar isso, ainda é muito difícil. Quando um consumidor faz um comentário contra uma empresa, no Facebook, no Instagram, e eu vou dar aqui minha experiência como advogado, para você conseguir retirar esse comentário é muito difícil. Por quê? O Facebook ele não tem sede no Brasil, tem um escritorinho. Para você conseguir uma decisão judicial para ir lá, exclui o nome da empresa, exclui aquele vídeo que está afetando a empresa, é muito difícil, ainda é muito difícil. Então, caiu o nome da empresa na rede social, a mancha é muito grande. Então, você tem o prejuízo econômico e o prejuízo para a imagem da sua empresa. Todos lembram, eu citei aqui no começo o caso do cliente que foi assassinado dentro do mercado no Dia da Consciência Negra. Todo mundo aqui sabe o nome do mercado. Todo mundo sabe. E tenho certeza que pelo menos uma ou duas pessoas aqui deixaram de frequentar esse mercado por causa disso. Não tenho dúvida disso. Então, o prejuízo para a imagem da empresa é muito grande. Mas como evitar esse prejuízo? Como evitar? É óbvio, o racismo, o preconceito, ele está dentro da sociedade, como foi colocado lá no início. Faz parte da estrutura. Há necessidade de uma mudança social.
uma mudança de pensamento da sociedade não ocorre do dia para a noite, né? Demora gerações. Infelizmente, não é algo que se resolve da noite para o dia, né? Mas há de se começar a tentar fazer isso dentro dos estabelecimentos dos senhores, né? Há de se tentar, cada vez mais, tomar atitudes para evitar todos aqueles exemplos que eu trouxe aqui, né? E aqui eu trouxe o nome dessa empresa porque ela tomou uma atitude, né? O Atacadão, ele tomou uma atitude, né? Faz parte do Grupo Carrefour, mas eles tinham fiscais dentro das lojas que ficavam à disposição dos clientes, mas muitos desses fiscais ficavam também vigiando as pessoas, principalmente os negros. O que o Atacadão fez? Ele tirou esses fiscais, né? Ele tirou, treinou e colocou apenas em pontos fixos pré-determinados. Então, hoje, uma pessoa negra que vá ao Atacadão, ela não vai ter mais lá um fiscal atrás dela para ver se ela está roubando ou não, né? São casos que a gente vê quase todos os dias na televisão, de lojas famosas que colocam seguranças para vigiar pessoas que eles acham que estão roubando, e especialmente pessoas negras. São exemplos que acontecem quase todos os dias e a gente vê na televisão. Certo? Então, além de tudo isso que acontece, discriminação enraizado na sociedade, nós temos uma nova forma de discriminação, de racismo, que é o racismo algorítmico. O que é o racismo algorítmico? Segundo a definição que foi trazida agora, é o modo pelo qual a tecnologia, né, reconhece as pessoas. Aí está a definição inteira, eu não vou ler porque fica chato, mas está aí à disposição, né? Eu vou dar exemplos, tá? Essa é a definição do professor Tarcísio Silva, está aí. O que é o racismo algorítmico? Mas melhor que ler do que está aí é trazer exemplos. O que é o racismo algorítmico? Decolar, multada em R$2,5 milhões porque ela oferecia preços melhores a clientes que estavam fora do Brasil. A Decolar é uma empresa que tem sede na Argentina, vocês todos sabem, né? E quando você entrava há algum tempo para pesquisar um pacote de viagens para qualquer lugar do mundo, né, se você pesquisasse em Buenos Aires, era um preço. Se você pesquisasse no Brasil, esse preço era maior. Então, o algorítmico de onde você estava fazia com que a plataforma identificasse que você era brasileiro e colocava um pacote, um preço diferente no pacote para você. Então, isso é o racismo, é uma espécie de racismo algorítmico. Por que o pacote é diferente? Não tem motivo. Está aí. Foram obrigados a pagar uma multa de R$2,5 milhões para a Senacom, o governo brasileiro, em razão desse racismo algorítmico. Outro exemplo, Facebook. Regras obscuras do Facebook protegem só homens brancos e discurso de ódio. Jornalistas descobriram regras do Facebook que explicitamente protegem categorias como homens brancos, mas não crianças negras e discurso de ódio. Então, quando soltam uma notícia de um discurso ofensivo, esse discurso chega muito mais fácil a quem se identifica como negro no Facebook do que como quem se identifica como branco. Outro exemplo, experimento mostra invisibilidade negra nos bancos de imagens. Nós temos vários bancos de imagens onde as pessoas pegam fotos para fazer campanhas publicitárias. E esses bancos de imagem dificilmente têm imagem de pessoas negras. Como prevenir tudo isso, gente? Conscientização, treinamento de funcionários, respeito às pessoas. Nós temos que entender o mundo não da forma como a gente quer ver. A gente tem que tentar entender o mundo como ele é. A gente não pode pensar o mundo da forma como nós pensamos. Nós temos que pensar o mundo da forma como ele realmente é. Nós não podemos ter uma visão do mundo somente nossa. Nós temos que ter uma visão do mundo aberta.
para quê? Para evitar que esses casos aconteçam dentro do estabelecimento. Tá? Afinal de contas, gente, aqui fica um ditado, livro, guarda-chuva e cérebro só funcionam se eles estiverem abertos. Tá? Vamos tentar mudar a visão de mundo, gente. Vamos tentar evitar, daqui para frente, que esses casos aconteçam. Vamos treinar as pessoas. Vamos mostrar o que é a discriminação. Afinal de contas, o custo disso para a empresa, ele é alto. A gente tem visto isso. O custo é alto para a imagem, o custo é alto para o bolso da empresa. E a gente sabe, os senhores acordam cedo, os senhores abrem a padaria todo dia de manhã e está todo mundo contra vocês. Vocês têm, muitas vezes, falta de funcionário, vocês têm, muitas vezes, o consumidor que acorda de mau humor, vocês têm várias fiscalizações, vocês têm várias coisas contra vocês. Mas há de se também pensar que, apesar de tudo isso, há de se respeitar o contrário que está do outro lado. Temos que ter uma visão de mundo um pouco mais aberta para evitar que esses casos aconteçam. Tá? Bom, meu horário está quase encerrando, faltam alguns minutos, né? Antes de encerrar e, eventualmente, abrir para algumas perguntas, eu queria fazer aqui 4 agradecimentos, tá? Que me ajudaram nessa palestra. O primeiro foi da Ângela, nem sei se a Ângela está aí, mas se a Ângela estiver aí, a primeira ideia dessa palestra foi dela. Ela deu a ideia, nós tivemos a ideia da palestra, chegamos ao tema e fizemos o tema, né? O segundo foi da Sandra, que me ajudou bastante a configurar essa palestra, né? O terceiro foi da Val, o terceiro agradecimento vai para a Val, por todo o apoio que ela deu desde o começo, né? E o quarto agradecimento para aquele senhor que está lá atrás, porque ele que assina o cheque, o seu Rui Gonçalves, o presidente, que permitiu que se realizasse essa palestra. E, em nome do presidente, a toda a diretoria que está aqui presente, prestigiando esse tema. Tá? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Tá? Já tomei muito tempo dos senhores tratando desse assunto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Mas, obrigado, Estela Mares, pela oportunidade. Nós que agradecemos, um tema delicado, mas muito importante realmente ser debatido, né? Parabéns, Júlio. Trouxe vários exemplos, né? Nada como exemplo para a gente aprender na prática. Tem alguma dúvida? Acho que vou abrir uma perguntinha, temos uma lá atrás. É um tema tão interessante, né? Não tem? Ah, tem aqui, ó. Um tema que realmente merece, né? A gente sanar pelo menos algumas dúvidas da plateia, mas o doutor Júlio fica à disposição depois? Estou à disposição, sempre. Se o pessoal quiser bater um papo, é isso aí. Bom dia. Eu estava querendo saber, você falou bastante da empresa colocar os funcionários. E quando é os clientes que discriminam os funcionários? O que a gente pode fazer para evitar isso, para se resguardar nessa situação? O respeito vale para os dois lados. Tá? Desculpa, qual é o seu nome? Isabela, o respeito vale para os dois lados. Se você presenciou um caso onde um cliente discriminou o teu funcionário de alguma forma, teu funcionário merece respeito como o cliente merece. A sugestão que eu sempre dou para todo mundo: chama a polícia, trata esse caso como ele deve ser tratado, com a polícia. Tá? Porque ele faria a mesma coisa se fosse ao contrário. Certo? Então, você tem o direito de chamar a polícia até o local e tratar o caso como ele deve ser tratado. Um caso de discriminação por algum motivo. Tá bom? Muito bem. Agora sim, infelizmente, temos que encerrar. Temos mais... já estava com o microfone na mão, então vamos mais uma perguntinha só. Bom dia, eu sou Lígia, né, da Bahia. Eu tenho uma confeitaria na Bahia, estou na FIPAM porque esse congresso é muito importante para a minha vida profissional. Mas, assim, aproveitando a palestra, não é um relato, é uma observação. Eu estou hospedado no Hotel do Centro. A observação por se tratar de minorias, né? E o que é que eu tenho observado? Eu creio que todos aqui é um caso público. Aquelas pessoas, os moradores de ruas, que meio que invadiu aquela área
E o que é que a gente observa? Que eles são tratados como se não fossem seres humanos, como se estão à margem, mas assim são seres humanos. E eu pensei, o que é que me diferencia deles? Nada, simplesmente eu estou dentro de um taco com o telefone na mão. Isso é a única diferença de mim para eles. Então, assim, e o pessoal está bem aterrorizado, ali os hotéis estão assim abandonados, enfim, é um problema muito sério, o comércio está totalmente abandonado. E o pessoal, os taxistas falam, nossa, mas eles não têm jeito, estão abandonados, isso não tem jeito. E, assim, será que não seria a hora do poder público e privado, senhor Rui, de se juntarem, de tentar mudar, de tentar ver o que é que isso poderia ser mudado, porque isso está afetando muito. Desde mim, que vim da Bahia, que estou assim, insegura, com medo, não posso sair à noite, até uma região inteira, a região central, está assim, numa situação muito lamentável. Então, era esse o meu relato e observação. É Lígia, né? Lígia. Você é da Bahia. Lígia, você está no centro, você deve estar se referindo, obviamente, à Cracolândia, né? O problema da Cracolândia, eu conheço bem ali, porque passava com meu pai naquela região quando eu tinha 10, 15 anos, já tem quase 30 anos. É um problema de poder público. A ausência do poder público em uma certa região da cidade. Começou lá no final dos anos 80, os anos 90, perto da rua Helvétia, onde começaram a se reunir alguns craqueiros, e o poder público achou que fosse sempre ser meia dúzia, até que chegou a uma população de 2.500, onde o poder público sabe muito bem de onde vem a droga que abastece a Cracolândia, mas não faz nada. Mas tem um outro problema. O poder público não pode internar uma pessoa à força. O poder público não pode pegar um viciado e interná-lo à força. Foram várias medidas já tentando acabar com a Cracolândia, mas é algo muito maior do que simplesmente a intervenção do poder público. Você precisa, como você falou, o poder público, a sociedade se reunirem para tratar e definir o futuro da Cracolândia, né? Mas não é também uma bala de prata como todo mundo tem. Vamos transferir, vamos fazer isso, vamos tirar de lá. A Cracolândia ainda vai demorar muito tempo para ser resolvido e vai prejudicar quem? Os moradores, os comerciantes que você viu lá e os turistas que frequentam aquela área, né? Muito bem, obrigada pelas perguntas. Obrigada mais uma vez, doutor Júlio César.